E a gente começa o programa desta noite com um assunto também muito importante: a depressão entre os jovens. Olha que coisa! Segundo dados do segundo levantamento nacional de álcool e drogas, realizado pela Universidade Federal de São Paulo, foram encontrados sintomas indicativos de depressão em 21% dos jovens entre 14 e 25 anos. Olha que incrível! E para falar sobre como identificar, como agir, como tratar e prevenir essa doença, nós vamos receber agora o médico psiquiatra Dr. Miguel Franco, que já está aqui na Casa do Tribuna. É agora, está no ar mais uma edição do nosso Tribuna Independente, inédito, feito especialmente para você. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor Miguel Franco, que é médico psiquiatra. Doutor, olha, eu queria começar pedindo que o senhor fizesse para a gente um apanhado aí, porque esses dados que eu acabei de falar aqui na abertura do nosso programa são realmente índices alarmantes, né? Ou seja, o índice de depressão entre os adolescentes jovens aumentou assim absurdamente. Como que está este panorama hoje aqui no Brasil? Boa noite. É preocupante. Existe, sim, um aumento devido a fatores sociais, culturais e também um maior diagnóstico, maior identificação dos casos. E a necessidade realmente de detectar, diagnosticar e tratar adequadamente. Uma coisa que eu queria perguntar é em relação ao álcool, principalmente. Eu sei que as drogas afetam de uma maneira expressiva, mas me parece que o álcool, por ser uma, entre aspas, uma droga lícita, ou seja, de fácil acesso, o álcool se torna um grande potencializador da depressão. Isso é real? Sem dúvida, é real e é um dos fatores que contribui até pelo fato de que com essa liberdade, com essa aceitação social, acaba ocorrendo o uso mais precoce e, portanto, de um maior número de jovens. E isso, sem dúvida, predispõe a um quadro depressivo no futuro. Agora, além disso, quais são os outros itens, né, os motivos mais comuns que levam jovens a ter tão cedo assim depressão, hein? Bom, a depressão em si, como doença, ela é multifatorial. Ela, na verdade, é um transtorno que tem fatores hereditários, genéticos, que são em maior ou menor medida associados, e fatores ambientais, que são desagregação familiar, abuso infantil e predisposição também pelos fatores de estresse já mais para frente, no convívio social, no convívio laboral. Então, isso é um conjunto de fatores, alguns dependem do paciente e outros do meio em que ele vive. Bom, nós estamos falando para o Brasil inteiro, então muitas pessoas estão nos assistindo e falando assim: Fábio, pergunta para o doutor quais são os sintomas que são apresentados por jovens que já estão num quadro depressivo. Quais seriam esses sintomas, doutor? Bom, a depressão, independente da idade, ela prima por critérios bastante claros. Os principais critérios são o humor deprimido, a falta ou perda de interesse na maior parte do tempo, na maior parte das atividades do dia a dia da pessoa. E, logicamente, acrescido a isso vem o desânimo, a apatia, o retraimento social, às vezes a alteração do sono para mais ou para menos, a alteração do apetite. Quer dizer, na verdade, o jovem começa a se isolar um pouco mais, começa a comer menos, seria mais ou menos por aí. Difere um pouco do adulto. Quanto mais novo o paciente, ele pode, inclusive, não só apresentar um retardo motor ou um retraimento, mas agitação, irritabilidade, fora do comum, também podem ser identificados. E como que é feito o tratamento com esses jovens, hein, doutor? Como é que é o início do tratamento? Bom, primeiramente, a detecção, a abertura, né, a aceitação dos pais, da família, muitas vezes pelo pediatra, o clínico pode identificar e encaminhar ao psiquiatra para que, a partir de uma avaliação minuciosa, ele saiba se depende de uma terapia, de medicamentos.
Quer dizer, aí, primeiro, na detecção já se faz, então, uma preparação para que seja feito esse tratamento de acordo com cada caso isoladamente, é isso? Perfeitamente. Ok. Bom, eu quero que você participe do nosso programa 11 95033 6870. É o nosso WhatsApp, está aqui na minha mão, ó, aguardando a sua participação aqui no nosso Tribuna Independente. Nós vamos fazer uma pausa nesse papo, tem um recadinho especial para você, eu volto já. Muito bem, estamos de volta agora aqui com o papo com o Dr. Miguel Franco sobre depressão entre jovens. E a pergunta que eu queria fazer, doutor Miguel, é a respeito de uma situação que se tornou muito frequente aqui no país, principalmente nesses últimos tempos. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que se suicidou, né, jovem que se suicidou. E nós vemos que muitos jovens têm também tido esse quadro suicida. É uma evolução da depressão, doutor? Sim, pode ser. E certamente, sem tratamento, a depressão ela tende a piorar progressivamente e um desfecho, talvez se não o pior, um dos piores, é o suicídio. Como que a gente poderia evitar esse tipo de quadro? Então, a identificação, a divulgação, o esclarecimento, tanto das pessoas em geral, quanto no próprio meio médico, a promoção da saúde em identificar algum sinal e constatar, evidentemente, um diagnóstico, é, sem dúvida, uma arma fundamental para evitar esses casos. Agora, doutor Miguel, nós sabemos que os pais ou até mesmo os professores desses jovens acabam identificando de alguma maneira esses sintomas e falam, bom, este jovem pode ter algo parecido ou até mesmo estar deprimido. Qual que é o primeiro passo de quem identifica? Por exemplo, uma conversa, é bom se ter uma conversa antes de procurar um médico? Sem dúvida. Parte do diálogo. O próprio diagnóstico da depressão é clínico, portanto, o médico vai lançar mão de um questionário, de uma boa anamnese, de um exame psíquico, mas o pai ou o professor, que são referências para o jovem, sem dúvida terão também, através do diálogo, como detectar essa presença ou não de um quadro depressivo. Agora, o fato de ser um paciente jovem, ele tem mais chance de recuperação do que um adulto ou não há essa diferenciação? Não podemos estabelecer isso de forma unidirecional ou por conta de um único fator, mas ele pode variar dependendo dos fatores de risco. Ok. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Ailda Moreira, de Boa Vista, lá em Roraima, está dizendo, boa noite, Fábio, parabéns pelo tema. Eu gostaria de saber do Dr. Miguel como saber se o meu filho não está somente triste, mas sim depressivo. Perfeito. A tristeza é uma emoção, assim como a alegria, e ela vai oscilar ou ela vai aparecer de acordo a um contexto e tenderá a ser passageiro de acordo a esse contexto. Tá. A depressão ou o humor deprimido, ele independe, então pode haver um ambiente harmonioso, condições aparentemente favoráveis na vida do indivíduo e, no entanto, ele não encontra sentido, ele se sente triste mesmo num ambiente alegre, num ambiente acolhedor, e isso é um sinal. Quer dizer, há uma diferenciação entre a tristeza e o quadro depressivo, é isso? Sem dúvida. Tá, a pessoa percebe que há um peso diferente. Correto. A intensidade, a duração, elas ajudam a diferenciar. Ok. A Edileuza Silveira dos Anjos, de Anápolis, Goiás. Um beijo para Anápolis. Obrigado pelo carinho da audiência. Ela diz assim, boa noite, Fábio. Olha, pergunta para o doutor o seguinte, amizades podem influenciar uma pessoa, um jovem, no quadro de depressão? Se as amizades, elas levam a um comportamento de risco, como o uso de álcool ou drogas ilícitas, ou comportamentos em que a pessoa coloca a própria vida em risco, ou predispõe a um ambiente negativo, sem dúvida pode colaborar. Mas não é o fator principal, né? Sem dúvida, não é. Ok. Chegou uma pergunta agora, doutor, do Murilo Ribeiro Carvalho, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele fala assim,
quem já teve depressão pode ter um repeteco, ou seja, pode ter novamente o mesmo quadro? Pode sim. Nós temos pacientes que desenvolvem um único episódio na vida, mas também existe a depressão recorrente, em que muitas vezes, ainda que bem tratado ou tratado de forma integral, pode acontecer anos depois ou meses depois um novo episódio, sim. Quer dizer, na verdade, não necessariamente quando se tem a primeira cura, se está curado para sempre. Pode voltar. Sim. Tá. A Amélia Ferreira Fuentes, de Sorocaba, São Paulo, um abraço carinhoso a vocês de Sorocaba, aqui no interior paulista. Diz o seguinte: Fábio, boa noite. Eu tenho depressão há 5 anos, doutor, mais ou menos 5 anos, e faço um tratamento com medicamentos. Os meus filhos podem vir a ter depressão também? Ela é uma doença hereditária? Existem fatores associados. Um deles é a presença de antecedentes familiares. Não é algo que se diga, porque o pai e a mãe teve depressão, os filhos também terão, mas existe uma maior predisposição, sim. Não é genético, né? Não é necessariamente genético. Ok. A Érica Matias Albuquerque, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, diz assim: eu sou professora e observo muito os meus alunos. Na adolescência, a depressão pode ser a expressão de alguma coisa que eles estão passando, como um momento difícil, por exemplo? Como nós dissemos anteriormente, não a depressão, mas a manifestação de emoções que diferem do padrão normal do comportamento ou do perfil daquele indivíduo. Então, as mudanças nas emoções ou no comportamento podem sim ajudar a identificar uma depressão. Agora, um jovem que tenha um quadro depressivo mais profundo, não aquele inicial e que se identifica e que se consegue resolver rapidamente, mas quem tem um quadro depressivo profundo pode ter problemas no futuro de relacionamento ou mesmo na sua vida? Com certeza. Um dos maiores prejuízos de uma depressão não identificada é a perda do funcionamento global do indivíduo. Ele vai tendo deterioração desde a sua vida pessoal até a vida familiar, social, laboral, acadêmica, e o prejuízo realmente vai aumentando. Ok. Doutor Miguel, queria agradecer muito sua presença e o nosso papo agradeço. nessa noite. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado.